E foi com a ideia de abrir uma empresa que fabrica caixas especiais para as mais diversas finalidades é que a decoradora Marta Springer criou a Caixa Montada, que já está há mais de uma década no mercado. Marta, é um prazer recebê-la aqui no Foco em Gestão. Obrigada. Conta para nós um pouquinho dessa tua história. Então, a gente começou, né, com uma pequena empresa dentro da minha casa, fazendo pequenos caixas para amigos que pediam, para a gente presentear algumas pessoas. E aí foi crescendo, né? O mercado foi pedindo, e aí a gente passou para um escritório, aí depois, né, começamos a contratar mais funcionários, e aí o segmento foi aumentando bastante, porque uma caixa diferenciada é difícil achar no mercado, né? E a gente faz um produto mais focado individualmente para cada necessidade de cada cliente. Porque o mercado às vezes procura caixas mais prontas, que as medidas não são às vezes compatíveis ao presente, né? Ou que é uma coisa mais sofisticada, ou mais simples, ou menor. Então isso acaba, foi feito o crescimento da empresa nesse mercado assim, que não existe muito, né? Que acaba ficando um pouco mais limitado na parte dos presentes, que aí pode ser uma caixa desde para um doce, como para uma camiseta, como para um brinquedo, para qualquer segmento. Quando a gente pensa na produção de caixas, a gente pensa normalmente em larga escala e um volume grande de produção. Se eu quiser uma única caixa, vocês produzem? Como é que é isso? A gente produz, a gente produz. Hoje a gente atende mais no mercado do atacado, né? Então acaba tendo um mínimo de pedido de caixas, mas se você precisar de uma caixa de um único produto, a gente vai fazer, é mais feito manualmente, a gente vai produzir aquela caixa de acordo com a sua necessidade mesmo. Qual foi o pedido de caixa sob medida mais inusitado que você teve ao longo desse tempo de empresa? Acho que talvez uma caixa que a gente tenha feito para uma cliente que queria presentear alguns parentes e amigos, que queria era na verdade um presente que a mãe dela fazia, e uma coisa mais artesanal, que era uma santa que tinha que presentear todo mundo da família, eles eram muito católicos, então ela fez várias santas pintadas à mão, e aí a santa tinha o nome de todas as pessoas, então assim, de cada membro da família, e ela tinha tamanhos diferentes, porque para as crianças não era uma santa tão grande, era uma santa menor, então foi bem diferente. Conseguir fazer essas medidas aí foi um desafio. Porque ela não achava a caixa ideal para todo mundo e que tivessem todos mais ou menos a mesma aparência. Ô Marta, me diz uma coisa, como você conseguiu consolidar um negócio como esse de caixa sob medida num país com a economia tão... Como é um trabalho muito manual, a gente tentou fazer realmente esse diferencial, porque hoje em dia as empresas têm uma limitação de produtos, tanto na quantidade como no modelo, e eu tentei persistir nesse produto mais diferenciado, né, como fosse para poder tentar fazer uma coisa diferente do que o mercado não tinha, né? Uma coisa, né, a gente atende individualmente o que realmente ele precisa, da cor, do tamanho, do modelo, do tipo de impressão, o que vai escrever na caixa, ou então cada caixa com um determinado nome. Então a gente tentou, no começo foi um pouco difícil, mas a gente tentou, estamos persistindo para ter esse diferencial no mercado, para ficar realmente diferente do que todo mundo faz. Por mais que as suas caixas sejam sobre medida, eu imagino que você deve ter um carro-chefe, ou uma medida, ou um tipo de caixa para um determinado produto. Existe isso na tua linha de produtos? Não, acho que é o contrário. Eu acho que eu não quero ter um determinado produto específico, que às vezes uma mesma caixa serve para vários tipos de produtos. Então, uma pessoa que faz um doce, uma pessoa tem uma camiseta, uma pessoa tem um brinquedo, pode servir na mesma caixa, mas não existe uma medida padrão específica, né? A gente consegue realmente acaba coincidindo, principalmente no mercado do doce, que tem um determinado, por exemplo, brigadeiro, então a pessoa tem determinados números de brigadeiro dentro de uma caixa, então para caixa para 4 brigadeiros ou para um bolo, então existem padrões no mercado existente para isso, forma de bolo, então elas têm um tamanho único, então acaba tendo determinadas caixas que cabem para vários tipos de bolo, mesmo você decorando de forma diferente. Marta, o assunto está bem interessante, eu vou querer saber mais sobre isso no próximo bloco. Segura um pouquinho e não sai daí. E você, nos aguarde.
Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no estúdio a Marta Springer, criadora da empresa Caixa Montada. No bloco anterior ela falou sobre como surgiu a empresa e os pedidos inusitados que já recebeu. Ô Marta, olhando para o tempo que você começou, se você pudesse hoje corrigir algum erro que você cometeu na tua caminhada como empreendedora, o que você mudaria? Talvez o prazo de entrega, né? Antigamente o prazo de entrega era um pouco mais demorado, porque eu tinha poucos funcionários. E agora eu acho que com o crescimento da empresa a gente tem mais funcionários, um bom atendimento na recepção. Né? Então eu acho que o prazo de entrega foi menor, porque as pessoas ficam muito ansiosas em receber o produto, né? Então quer receber logo. Então acho que isso a gente melhorou bastante nesse prazo de entrega, que acho que é uma coisa legal de você receber o seu produto o mais rápido possível, até para que você veja se você realmente precisa de mais, né? Como a gente vende às vezes uma parte do atacado, às vezes a pessoa a recebe, fala, nossa, que ótimo, vende e aí quer mais um pouco. Então, muitas vezes, por ser sob medida, eu imagino que o sujeito não sabe o que vai sair no produto final muitas vezes fica surpreso com o produto final, é isso? Porque às vezes o cliente também não tem essa noção de medida, né, de comprimento, largura e altura, e a gente dá essa orientação, né, de acordo com o que ele precisa, para saber o que vai caber dentro da caixa, se a caixa vai ser grande, se vai ser pequena, como ele vai ser disposto dentro da caixa, né, de repente um único produto pode ser disposto de várias maneiras dentro da caixa, então a caixa não precisa ser tão grande, pode ser menor, então às vezes ele espera uma coisa, né, então a gente tenta dar essa orientação até de podemos fazer também faz de repente um esboço de como vai ficar no computador para ele dar uma olhada. Ô Marta, me diz uma coisa, quando você começou, as redes sociais estavam começando, né? E o e-commerce engatinhando. Isso. Como é que você faz uso hoje desses dois canais na comercialização dos seus produtos? Hoje a comercialização da Caixa Montada acaba sendo quase, vamos dizer, 80% das redes sociais, principalmente o Instagram, né, que a gente é um meio de comunicação muito importante, focado bastante em venda, né, como acaba sendo até uma vitrine dos seus produtos. Acaba sendo uma loja, né? Isso, do que você vende. A gente nunca quis ter um e-commerce mesmo, porque eu acho que o foco principal da Caixa Montada nunca foi de um clique você comprar o que você quiser, era mais entender individualmente o que cada cliente estava buscando. É um público, né, bem específico e bem personalizado. Isso, né? Acho que isso que acabou sendo um diferencial e a gente acabou crescendo bastante nesse segmento, porque às vezes você fala, mas eu queria de outra forma, eu queria outra cor e não acha. Então a gente especializou exatamente nisso. Qual o volume de caixas que você produz por mês, Marta? Esse período agora do Natal é um volume grande, né? A gente tem pedidos de 5.000 caixas para um único cliente. Então, às vezes a gente tem volumes bons, assim, até corporativos, né? Grandes empresas que buscam agora um produto mais diferenciado, sair um pouco, né, daqueles produtos mais comuns que todo mundo fazia, de brindes, né, de caneta, de pendrive, né? As empresas maiores também querem uma coisa mais que o cliente perceba que foi feito individualmente para ele, pensado nele, né? Então, tem grandes empresas que pedem bastante quantidade, ou então poucos só para aqueles realmente especiais, que você vai dar um produto mais específico. Né? Percentualmente, qual é o percentual de crescimento comparado a outras épocas do ano, esse final de ano? Com outras épocas do ano, é bastante. É um aumento, assim, mais de 50%. Mais de 50%. E você percebeu este final de ano agora um aumento maior do que os outros anos, 2017, 2016, aí no auge da crise? Comparado aos anos anteriores, sim. Foi muito difícil. A gente teve meses muito difíceis, assim, de ter que guardar uma reserva para o mês seguinte, que a gente não sabia o que a gente estava esperando, porque às vezes são meses muito oscilantes, né? Muito sazonais, né? Então, foi difícil, mas eu senti uma grande melhora. Foi um pouco mais, retardou um pouco os pedidos para saírem, né, por causa do mercado, das eleições, mas agora acho que lanchou mais. Falando em sazonalidade, a gente já sabe, como você comentou, que tem um crescimento significativo essa época do ano, né, e isso praticamente para quase todos os mercados. Mas existe uma época de baixa no teu mercado? Que mês do ano que você tem uma queda significativa? Existe mês de julho, de férias, né? Até das empresas fecham e
você tem férias coletivas, né? Então a gente, janeiro, fevereiro e julho são meses mais de baixa. Assim. Ô Marta, e um negócio como esse, você nunca pensou em franquia? Não. Não? E o que você pensa para a expansão do negócio para os próximos anos? Acho que melhor atendimento, uma variedade maior talvez de produtos, mas não penso assim. Acho que você expande demais, você perde o foco principal. Eu acho que o produto seja realmente bem acabado, bem entregue, que o cliente fique satisfeito, né? Então acho que quando você expande muito, você delega um pouco mais. Então você não consegue também tomar conta individualmente da produção, porque eu fico tanto no atendimento como na produção, na finalização das caixas. Então, acho que quando você expande muito, eu acho que você perde um pouquinho desse... Então, você quer manter ali próximo o controle e observando tudo que está acontecendo? Sim. Tá bom. Marta, muito obrigado pela tua participação no Foco em Gestão. Muito obrigada a você.